Oi, hoje eu vou mostrar para vocês os livros que eu li nos últimos meses, vulgo primeiro semestre de 2026. Foram poucos, como eu deixei aqui na capa do vídeo, eu fiz o que pude para manter a minha vida de leitora, mas pude bem pouco. Eu posso resumir meu primeiro semestre da seguinte forma: eu nunca li tanto na minha vida, mas também nunca concluí tão poucos livros. Isso porque eu estava fazendo muitas leituras obrigatórias, necessárias. Então, no momento de lazer, eu acabava optando por outras opções que não a leitura natural. Então, eu terminei 9 livros, distribuídos da seguinte forma: 4 deles, praticamente metade, em janeiro, um mês em que eu estava de férias e que, assim, eu sabia que teria um semestre complicado, mas ainda estava me iludindo, achando que pelo menos uns 2, 3 livros por mês eu conseguiria ler. Que linda ilusão. 2 em fevereiro, 1 em março, 2 em abril, nenhum em maio, nenhum em junho. Bora lá falar dessas 9 leituras, das quais, agora outra coisa diferente aqui, 5 são de livros dos Estados Unidos. Não é que eu não leia livros dos Estados Unidos, mas eles normalmente não predominam nas minhas leituras, né? Eu vario bastante as nacionalidades. E esse ano, por uma combinação de ter me apaixonado por um livro de uma autora e lido 3 livros dela, mais uma leitura que já estava em andamento, mais leitura do clube, acabei lendo muito americano, estadunidense, chama como preferir. Enfim, 5 livros dos Estados Unidos, 2 livros do Brasil. Gente, é uma gata aqui, tá passando loucona. Um livro da Colômbia e um da Nigéria. Numa ordem quase cronológica, vamos lá. O primeiro, esse de fato foi a primeira leitura concluída do ano, 12 Anos de Escravidão, do Solomon Northup, um livro muito bom, muito bem escrito. É uma história real, é um livro de memórias do Solomon, que era um homem livre que vivia no norte dos Estados Unidos, num estado onde já havia acontecido a abolição da escravatura. Ele cai num golpe e é levado para o sul e vendido como um escravizado. É óbvio que lá no sul a palavra dele não vale nada, ninguém acredita quando ele diz que é livre, e ele passa esses 12 anos, narrados aqui do título, fazendo trabalhos forçados, principalmente em fazendas de algodão. Ao longo desse livro, é óbvio que a gente acompanha também o sofrimento dele, mas o que eu acho mais interessante nesse livro é como ele consegue, apesar de tudo, manter a lucidez, manter a sanidade, que se você for pensar bem, é uma tarefa bem difícil, né? Para uma pessoa sozinha no mundo, isso já seria difícil. Imagine para ele, que era casado e pai de 3 filhos, e é arrancado da família dessa forma e ninguém tem nem ideia do que aconteceu com ele. Bom, ele consegue então manter essa sanidade, manter essa lucidez, e ao longo da escrita dele, a gente acompanha todo esse raciocínio dele a respeito de liberdade, autodeterminação, confiabilidade, porque confiar ou não em alguém dependia muito da posição social da pessoa. Então, é um livro muito bem escrito. Tem um filme bastante premiado até, não assisti, infelizmente, pretendo, mas não agora. Mas, de todo modo, fica aqui a recomendação. Eu gostei bastante do 12 Anos de Escravidão. Depois, eu li o 15, da Raquel de Queiroz. Deixa eu só pegar minha cola aqui pra ver se a ordem é essa mesmo, senão eu vou me perder. Foi o 15. É o primeiro livro da Raquel de Queiroz e é notável que ela tenha escrito isso aqui só com 19 anos, porque é uma obra muito bem amarrada. Ela trata principalmente de 2 núcleos aqui. Um núcleo mais urbano e um núcleo mais rural que está enfrentando mais diretamente os efeitos da seca de 1915, daí o título. Nós temos aqui, nessa parte mais rural, 2 fazendas e nós acompanhamos ali o desespero com o gado, a míngua, a falta de vegetação, a falta de alimento e toda a consequência dessa seca para aquelas pessoas. Pobres e ricos estão sofrendo. É óbvio que os pobres estão sofrendo mais porque eles não têm poder de escolha, que é uma das melhores coisas que o dinheiro traz para alguém, né?
tanto que uma das donas de fazenda aqui acaba indo para a cidade. Mas existe o outro dono que fica por lá. E no núcleo urbano, nós temos uma moça que é professora, vive já na cidade há algum tempo, e embora o foco dela seja mais urbano, ela também está lidando com as consequências desta seca, porque na cidade chegam diariamente muitas pessoas, muitos flagelados pela seca. E ela faz trabalho voluntário num lugar que acolhe essas pessoas, orienta. Então, todo mundo aqui, de certa forma, está envolvido com essa seca. E a junção entre estes dois núcleos é feita de uma forma muito fluida, muito natural. Eu gostei bastante desse livro, tanto da forma como ele é escrito, quanto por tratar de uma questão histórica que hoje em dia quase não é comentada, mas que teve um impacto muito grande, especialmente para o Ceará, na época. Aí, eu terminei O Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith. Que livro bom! O Ripley é um malandro que vive de golpes na cidade de Nova York. É um rapaz que é muito inteligente, mas que nunca cogitou usar essa inteligência para estudar, trabalhar honestamente, de repente até fazer fortuna, porque ele vivia numa época em que havia uns self-made men, né, que estavam fazendo dinheiro sem serem herdeiros. Mas não, ele preferia usar toda essa astúcia para falsificar cheques e passar outros tipos de golpe nas pessoas. E esse golpista, um certo dia, é abordado por um homem extremamente rico que acha que o Ripley é muito amigo do filho dele. Na verdade, o Ripley até conhece esse rapaz, mal se lembra dele, mas conhece. E o que esse homem rico quer? Gente, esse barulho é a minha gata, usando um arranhador aqui atrás. E o vulto que passa aqui de vez em quando também é a Jade. O que esse milionário espera? Que o Ripley vá até a Itália, onde está o único filho dele. Não, pera lá, que agora já passou do limite, né, menina? Ele quer que o Ripley vá até a Itália, busque este filho dele e traga de volta para que ele assuma os negócios da família. É o único filho de um milionário, então, naturalmente, o sucessor dos negócios. O Ripley vai perder essa chance de viajar com as despesas todas pagas por um milionário? É óbvio que não. Ripley finge que sim, nossa, que amigão, vai até a Itália, acha o filho do milionário e começa a frequentar aquele universo de luxo, de extravagâncias e da vida boa. Ele conhece o ócio. As pessoas simplesmente não precisam trabalhar, se ocupar para ganhar o dinheiro. Enquanto ele está lá com este amigo, ele desenvolve uma certa obsessão pelo rapaz e por aquele estilo de vida, por tudo que o dinheiro em excesso pode proporcionar. E ele começa a maquinar. Como é que eu faço para continuar vivendo assim? E o Ripley é uma pessoa bastante inescrupulosa. Ele é capaz de tudo, de qualquer coisa, para continuar tendo dinheiro. Então, é um livro muito bem escrito e ele é fácil de ler. Eu comentei sobre isso no vídeo de livros para pessoas cansadas. A escrita dele é linear, então você não precisa ficar pensando muito detalhe, não precisa ficar com aquela leitura atenta aos mínimos detalhes para compreender a história. Eu gostei tanto desse livro que eu fui ver uma série. Aliás, já fica aqui a recomendação, é a série Ripley, da Netflix. É bastante fiel ao livro. Eu conhecia o filme, O Talentoso Ripley, é um filme com o Matt Damon. Eu gostava muito desse filme. Só que depois que eu li o livro, eu comecei a achar que o filme não é tão bom assim. E, gente, eu não faço parte daquele time que acha que o livro é sempre melhor que o filme. Não, tem filmes até que eu acho que ficaram melhores que o livro. Mas no caso do Talentoso Ripley, eu acho que o filme deu uma estragada em alguns aspectos da história. A atuação do Matt Damon é maravilhosa, mas as escolhas de enredo do filme não ficaram legais. A série já é bastante fiel ao tom do livro, então fica aqui a recomendação do livro e da série. É difícil falar muito aqui sobre o Ripley Subterrâneo sem entregar spoiler do Talentoso Ripley, e é óbvio que eu não vou fazer isso. O que dá pra falar? Nesta continuação aqui, Ripley Subterrâneo, ele está vivendo agora não mais na Itália, e sim na França,
como uma pessoa aparentemente respeitável, tem dinheiro, mas continua sendo golpista. A questão é que se lá em Nova York ele era praticamente um ladrãozinho, agora aqui ele está num negócio maior. Ele está trabalhando com falsificação de arte. Então o golpe dele só subiu de nível. E em como quase todos os livros de suspense, o que acontece aqui? Alguém morre, né? Acontece um assassinato. É também um livro muito bem escrito. Não superou o primeiro, mas achei muito bom. Aqui eu vou quebrar a ordem cronológica, eu vou adiantar um livro que foi lido, na verdade, em março, só pra gente encerrar o assunto Ripley. O Jogo de Ripley é o terceiro volume dessa série. Ainda tem mais 2, só que eu não li, tá? Mas vem aí, em algum momento. Esse livro não é ruim, mas ele não é tão bom e nem tão interessante quanto os 2 primeiros. Ele só é muito bem escrito, só que o enredo dele não é tão interessante assim. Tanto que é por isso que eu parei, né, e não fui pro 4º livro da série. O que nós temos aqui? Ainda Ripley aplicando seus golpes, já um pouco mais velho e um pouco mais cauteloso também, porque quanto mais o tempo passa, mais gente ele teve que envolver nos golpes dele, então mais gente sabe, ou pelo menos desconfia, que ele é um belo de um bandido. O mote principal dessa história aqui é até meio besta. Ele se sente pessoalmente atacado pelo comentário de uma pessoa da cidadezinha onde ele mora, e ele resolve se vingar, fazendo com que esse moço seja de alguma forma envolvido em uma briga de mafiosos. Só dá pra falar isso, porque senão eu dou spoiler do 2º volume. E aí ele envolve um falsificador de documentos. Ele consegue ajudar, aliás, esse falsificador de documentos, amigo dele que se meteu numa enrascada. Então, ao mesmo tempo, ele ajuda esse amigo e se vinga do desafeto. Como eu disse, gente, não é ruim, mas esperava mais. Voltando agora, então, para fevereiro. Eu não comentei sobre o Clube do Livro, né? Em janeiro, eu escolhi não ler o livro do Clube, porque era um livro desses mais... acho que era leitura de verão, que chama. A ideia era mesmo ser um livro bem clichêzinho, assim, bem tranquilinho, para ser uma leitura de férias do Clube. Eu li a sinopse do livro, não gostei e deixei pra lá. Eu não participei do Clube em janeiro. Em fevereiro eu participei sim, até porque seria uma releitura da minha ficção científica favorita, O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. É um livro sobre invasão alienígena. A gente está acostumado com invasão alienígena sendo retratado como algo muito maléfico já de imediato. E esse livro já começa de um jeito diferente. As naves se instalam no céu da Terra, em vários pontos, são vistas de várias cidades diferentes, se não me engano, Nova York, Paris, Moscou, enfim, grandes cidades. Elas simplesmente ficam lá por um tempo. Os alienígenas demoram um pouco a fazer contato com a Terra. Quando finalmente fazem, é um contato pacífico. E eles exigem, inclusive, que a Terra seja mais pacífica. Eles estabelecem uma série de regras que tornam a Terra um planeta maravilhoso. Acaba a fome, acaba a violência, as pessoas se respeitam. Essa história se passa ao longo de 150, 200 anos, ou até mais. Então, algumas gerações já nascem com esse estado de normalidade que inclui a nave dos Senhores Supremos, que são as pessoas que trazem a ordem de Deus sabe quem, eles não sabem quem é que está por trás disso, para esse estado de pacificação da Terra. Só que o que acontece? Qual é o efeito colateral de um mundo sem desafios? O tédio. Então a vida das pessoas começa a ficar meio chata. E sabe o que é a primeira coisa que morre num mundo chato? A arte. Então, como qualquer boa ficção científica, O Fim da Infância nos faz pensar sobre nós como civilização, como sociedade, o que é a natureza humana, o que é que nos torna efetivamente humanos. Livraço. E foi também uma boa discussão lá no clube. O segundo livro que eu li em fevereiro, também tive uma releitura particular, As Alegrias da Maternidade, da Buchi Emecheta.
A gente tem aqui não só a questão da maternidade, que é um assunto que eu até evito nas minhas leituras, eu não gosto muito, mas se a gente pensar bem, o principal tópico aqui não é exatamente a maternidade, e sim um mundo em transformação. E em transformação por quê? Porque a Inglaterra está invadindo a Nigéria. Está invadindo não, né? Já colonizou a Nigéria. Então, nós temos aqui o histórico de uma pessoa que está vivendo nesta transição sem entender muito bem qual é o seu papel no novo mundo. Não é que ela não entende muito bem, ela não aceita, porque ela foi criada para viver como era no povo dela, que tinha costumes próprios, com papéis, especialmente de gêneros, muito bem definidos. Então, ela espera que o homem traga o provimento para casa enquanto ela cuida das crianças e da casa. Ela foi criada assim. A expectativa de felicidade dela era essa. Só que nesse mundo em transformação, o que acontece? Primeiro que para ela ter filho já foi um negócio meio complicado, já não foi tão fácil assim. E também um marido que é um homem absolutamente irresponsável, folgado, e ela acaba tendo que fazer os dois papéis. Ela precisa cuidar das crianças, da casa e também trazer dinheiro para casa. E para piorar, ela não vive mais lá no povoado dela. Ela está morando em Lagos, na capital da Nigéria, onde essa cultura britânica já está mais enraizada. Por isso eu disse que, para mim, o principal conflito aqui não é o pessoal, é o social. Porque ela está se inserindo numa sociedade para a qual ela não foi preparada. E não é por incapacidade, é porque ela tinha esperança de ser feliz nos moldes em que ela cresceu. E aí ela é tirada do ambiente dela e tirada do modo de vida que ela conhecia como correto. E é um livro maravilhoso. Março, Tudo Pode Ser Roubado, da Giovanna Madalosso, que é um livro que estava na minha lista ali de 12 livros para 2026. E esse aqui foi um livro que eu li num dia de revolta. No dia não, no final de semana de revolta. Eu não sei o que aconteceu. Eu falei, hoje eu não vou fazer nada do que eu preciso. Eu peguei esse livro e eu li de um dia para o outro. Li metade no dia, metade no outro. E me senti revigorada. Também foi uma releitura. Sobre esse aqui eu vou falar pouco. Porque eu vou fazer vídeo para ele. A protagonista desse livro é uma ladra, que ao contrário do Ripley, não é tão ambiciosa assim. Mas ela sai com pessoas ricas e ela sempre surrupia algo de que a pessoa não vai dar falta. Ela rouba um óculos de sol, um casaco, alguma coisa assim, e vende para fazer dinheiro. Segundo ela, é a previdência dela. Esse dinheiro ela vai realmente guardando porque ela quer comprar um apartamento. De profissão mesmo, ela é garçonete. Então ela se envolve com clientes ali do restaurante onde ela trabalha, pessoas que ela percebe que tem muito dinheiro, e pessoas de quem ela possa roubar algo. Até que ela é encontrada ou descoberta por alguém que quer contratá-la para roubar um exemplar raro de Guarani. E aí ela pensa, nossa, facinho, né? Pois é, não vai ser tão fácil assim. O dono do livro é detestável. Então chega um ponto que eu começo a torcer para que ela roube o mesmo livro, porque aquele camarada é insuportável, sabe? É um professor de literatura para quem os bons autores já morreram todos. Sabe aquela pedância de muito artista e de muito professor? Então, ele tem. Por isso que dá raiva dele, ele é muito chato. E esse livro discute bastante essa questão do que é arte, do para que serve, o que a gente está fazendo nessa vida. Esse cara que descobriu a ladra e contratou os serviços dela também é um cidadão absolutamente nonsense. Ele vive um dia de cada vez e ele não está nem aí pro futuro. Então nós temos esse contraponto. Ela roubando para, segundo ela, construir um futuro, construir uma aposentadoria, e esse rapaz que a contratou não pensa nem no dia de amanhã. Imagine daqui a alguns anos. É um livro muito bem escrito. Bom, em março, então, o livro do clube seria Eu Que Nunca Conheci os Homens, que eu também escolhi não ler. Sabia que ia ter muito pouco tempo de leitura e não me interessava por esse livro. Já em abril, mais uma vez, uma releitura no clube
foi Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Que parece que é grandinho, né? Mas não, gente, esse livro aqui dá pra ler num dia. Inclusive foi o que eu fiz. Eu li no dia da discussão. Normalmente os nossos encontros são aos sábados à tarde. Eu peguei esse livro sábado de manhã, li inteiro e fui. Como o título diz, uma morte está sendo anunciada. A cidade inteira sabe que o rapaz vai morrer. Alguém fala pra ele? Pois é. Fica aquele disse-me-disse. É aquela comunicação truncada. Todo mundo sabe, menos o principal interessado. E por que você não falou? Ah, porque eu achei que alguém tinha falado. Mas eu achei que... Fica nessa de eu achei que... E ninguém avisa o rapaz aqui que tem alguém de tocaia querendo matá-lo. Matá-lo por quê? Pois é, a gente descobre ao longo da leitura. É um motivo torpe, obviamente. Não existe nada que justifique matar uma pessoa. Mas é algo que, para aquela sociedade, talvez fosse justificável. Então, algumas pessoas que não comentaram com o rapaz, não fizeram porque, de certa forma, torciam para que ele fosse assassinado. Por quê? Pois é, também não era assim nenhum santo. E ainda que a morte já esteja aqui no título, esse livro é surpreendente pelos desdobramentos que essa história tem. Existem pessoas envolvidas no motivo dessa morte, e nós temos o desdobramento, né, do que aconteceu com elas depois. É um livro maravilhoso. Eu comentei aqui sobre o clube pelo seguinte: em maio e junho eu tentei participar das discussões. Aliás, eu participei. Pelo menos a de maio, sim. As Irmãs Blue e Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo. Eu comecei esses dois livros e eu não terminei nenhum dos dois. Mas por que começou? Porque eu queria ir na discussão, gente. O livro de maio é muito bom. As Irmãs Blue eram 4 irmãs, uma delas faleceu, e o livro trata sobre o passado delas 4 juntas e também como é o futuro das 3. Então os capítulos são alternados, cada um focado em uma dessas irmãs. E elas são muito diferentes, tomaram caminhos também na vida bastante distintos. Cada uma foi para um canto, elas nem moram próximas. Então existe a distância geográfica, existe a distância emocional e existe também essa dificuldade de lidar com o luto, com a ausência de uma dessas irmãs. Não terminei de ler, aí eu fui só dando aquelas salpicadas assim na leitura. Eu acho que eu não cheguei nem na metade dele. Fui dando aquelas salpicadas assim porque eu queria participar da discussão. Então, sei como termina e tal, muito que bem. Só que é um livro muito bom, então este aqui, em algum momento, eu pretendo retomar. Eu não vou continuar a leitura de onde eu parei, eu vou recomeçar, porque eu achei muito bom, muito bem escrito. O segundo abandonado que eu vou mostrar aqui para vocês, Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, que era o livro de junho. Enquanto eu estava lendo, ele me parecia interessante. O Aristóteles aqui prefere ser chamado de Ari, vive numa família emocionalmente mais fechada, tem um irmão dele que está preso e ele é tratado como inexistente. O pai dele tem uns traumas aí por ter lutado na guerra. Então é uma família que, embora seja unida fisicamente, não é muito unida emocionalmente. E o Dante, por outro lado, vive numa família mais amorosa, em que o afeto é expresso o tempo todo. Que o pessoal fala de amar em voz alta, né? Pois é, a família do Dante é assim. Então, esses dois rapazes se encontram, são 2 meninos de 15, 16 anos, e eles desenvolvem uma amizade e tal. Assim, como eu disse, enquanto eu estava lendo, estava legal, mas não estava me empolgando horrores. Só que depois que eu parei de ler esse livro, eu simplesmente não pensei mais nele, não me importei mais. A palavra é essa, eu não me importei com o que seria o restante da história. Não me interessei em saber por que esse rapaz está preso, esse irmão está preso, se eles se entendem, se não se entendem, o que é que o pai dele passou na guerra, não sei. E também não quis saber. Então é um livro que muito provavelmente nunca mais vai aparecer nas minhas coisas. É provável que ele não esteja mais aqui em breve. Outros 3 abandonados no rolê aí. Veja que no começo do ano eu estava bastante
esperançosa, né? Começando a ler até calhamaço. Ai, que iludida. O Morro dos Ventos Uivantes. Comecei a ler e na época saiu o filme. E aí virou aquele assunto constante, aquela coisa. Eu enjoei pela hype. Eu li acho que umas 15, 20 páginas e já larguei, porque eu não aguentava mais ouvir falar em Morro dos Ventos Uivantes. Vou voltar a ler? Vou, porque agora ninguém mais fala do filme, né? Ouça a Canção do Vento e Pinball, 1973, do Murakami. São duas novelas aqui. Uma delas eu li, a outra não, por isso que não é um livro concluído. Mas a primeira das novelas aqui tá concluída e assim, gostei, mas como eu gosto do Murakami, esperava um pouco mais. Vamos ver depois o que eu acho da segunda. E esse aqui é um dos livros mais legais que eu já comecei a ler na minha vida. E eu parei de ler justamente por isso, porque ele é bom demais para ser apenas lido. É um livro que precisa ser anotado, entendido, pesquisado, enfim. É uma não ficção de primeira linha. O Infinito em um Junco, da Irene Vallejo. É a história do livro, do objeto livro mesmo, né? De como é que nós partimos das primeiras inscrições até o que nós temos hoje. Gente, que livro bom! Existem muitas referências aqui, tem muito dado de pesquisa dela, e a escrita dela também é maravilhosa. Então esse aqui foi um livro que eu abandonei porque eu não poderia lê-lo com a dedicação que ele merece. De verdade, gente, esse aqui, quando eu terminar de ler, com certeza vai entrar em lista aí de favoritos do ano. Não sei se eu vou conseguir terminar esse ano, no próximo, enfim. Mas, gente, que livro bom. Então, li pouquíssimo dele, mas foi suficiente para me apaixonar. Já, para quem gosta aí de não ficção, fica esta dica. Muito bem, isso foi tudo que eu li e 5 que eu não li no primeiro semestre como lazer. Não vou contar aqui as leituras obrigatórias, se bem que tem 2 livros que eu li para fazer o TCC que eu acho que eu vou trazer aqui no canal em algum momento. O Cérebro no Mundo Digital, da Marianne Wolf, melhor mostrar assim, e o Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais, do Jonathan Haidt, ou Haidt, não sei. Eu gostei muito desses 2 livros, que eu não li na íntegra, mas os capítulos que eu pensei e que eu usei, achei muito bem escritos, muito didáticos, e são realmente livros para leigos na área, né? A Marianne Wolf é neurocientista ou psicóloga? Neurocientista. E o Jonathan Haidt é psicólogo. Então são livros feitos para pessoas que não são dessas áreas. Por isso, amei a forma como eles são escritos. Caso interesse para vocês, depois eu trago minhas impressões a respeito dos 2. Já falei demais, não vou entrar nessa seara aqui neste vídeo. Agora responde para mim, por favor, qual foi o melhor livro que você leu no primeiro semestre? Vou gostar de saber. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigada por ter continuado aqui. Até mais!